Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Um dos pontos mais discutidos no agronegócio é a comunicação da porteira para fora. O produtor rural é extremamente competente naquilo que faz. Ele sabe produzir, ele sabe escolher a melhor semente, ele sabe preparar o solo, ele sabe colocar essa semente no solo, ele sabe tudo aquilo que ele precisa de fazer para que essa planta cresça, para que essa planta dê frutos. Tanto é que o nosso agronegócio cresce mais e mais a cada dia. Mas, quando chega da porteira para fora, começam os problemas, principalmente o problema de comunicação. E nem sempre a cidade entende o que está acontecendo no campo. E eu tenho dois grandes especialistas, eu tenho dois feras comigo aqui hoje. Eu irei entrevistar hoje Altair Albuquerque, que é CEO da Texto Comunicação Corporativa, e Fred Joaquim, que é o CEO do Portal do Agronegócio. E o tema da nossa entrevista será como melhorar a comunicação no agro. Deixa eu começar com o Fred. Eu gosto de chamar ele de Fred Joaquim, mas Fred Joaquim, o mineirinho. Fred, prazer ter você aqui, seja muito bem-vindo, cara. Você sabe que eu sou seu fã, né? Obrigado, boa tarde, Divino, boa tarde, Altair, e a todos os ouvintes aí do Agro e Prosa. Eu falo que quando eu crescer eu quero ser igual o Fred, viu? Altair Albuquerque, o homem que mais reúne jornalistas do agro no Brasil. Seja bem-vindo, Altair. Opa, obrigado, Divino. Prazer estar aqui. Fred, bom falar contigo e falar de comunicação do agro, melhor ainda. O Fred está em Viçosa, Minas Gerais, e o Altair está na grande São Paulo. Cada um apaixonado pela sua cidade. O Fred, porque Viçosa é uma cidade tranquila, pacata, e o Altair, porque São Paulo é aquele frevo, né? Aquela cidade louca. E eu estou aqui no interior de Goiás. E a gente está comunicando o agronegócio. Fred, você tem um dos portais mais importantes, mais relevantes no Brasil para a comunicação do agro. Eu gostaria que você contasse um pouco da história do Portal do Agronegócio. Ô Divino, a criação do portal ele veio de dentro da faculdade. Eu estudava a gestão do agronegócio aqui na UFV e no período final ali para formar a gente foi para a incubadora de empresas da UFV e desenvolvemos o site todinho lá dentro. E em 2004 nós transformamos em empresa e graduamos a incubação em 2007. E estamos desde daí seguindo aqui com o portal no dia a dia do agronegócio aí. Fred, tem muito portal com notícias do agronegócio, mas o seu ele tem uma relevância muito grande. Ele está, eu acho que entre os 3 maiores portais do Brasil. Como é que você conseguiu essa projeção e essa relevância? Acredito que trabalho dia a dia, ô Divino, porque durante a graduação, os tempos de folga que tinha para estudar era para estar colocando o material no site, recebendo material de Embrapa, EPAMIG e vários outros centros de pesquisa do Brasil. A própria Universidade Federal também, alguns núcleos também cediam algum material para a gente. E aos pouquinhos a gente foi tomando esse tamanho aí, esse conteúdo que ajuda aí para o pessoal do agronegócio. Altair, você está em São Paulo. Eu não sei bem como é que funciona essa questão da visão do agro, de quem está aí na maior cidade do país. Qual que é a visão que o pessoal tem do agro aí, Altair? Divino, a maior, a mais caótica e a mais maravilhosa cidade do Brasil aqui. Bom, antes de mais nada, muito bom estar aqui com vocês. E o Fred, como um bom mineiro, quietinho, né, devagarinho, e em muito pouco tempo aí, realmente tornando o Portal do Agronegócio um dos veículos de comunicação do agro mais importantes em termos de conteúdo, em termos de audiência. Parabéns, Fred, pelo trabalho realmente fantástico. Ô, Divino, na verdade, assim, né, o agronegócio, ele tá nas cidades também, nas grandes cidades como São Paulo, né, aqui é uma artéria, né, aqui tem sede de grandes empresas, de entidades de classe, veículos de comunicação que falam com o agro também importantes, mas o tempero da boa comunicação do agro, e nós procuramos aqui na Texto
praticar isso periodicamente é um dia aqui no asfalto e um dia na terra, né? Visitando empresas, visitando exposições, visitando as cidades polos aí do agronegócio, enfim, eu acho que essa combinação ela faz muito sentido, porque primeiro que você, como um profissional de comunicação, você precisa conhecer minimamente sobre o que você está falando, né? Então, esse vai e vem, vai da cidade, vai para o campo, volta para a cidade, vai na exposição, vai num evento, visita uma empresa, visita uma central de pesquisas, uma entidade de classe. Eu acho que é esse mix que faz aí da comunicação do agronegócio realmente essa atividade fantástica. O seu papel, eu acho que ele é muito bacana, Altair, porque você serve de ponte, tanto para as empresas, grandes corporações do agronegócio, quanto com os veículos. E você tem uma ligação muito grande com os veículos regionais, seja aqui no Centro-Oeste, seja no Sudeste, no Sul, no Nordeste e no Norte do país. Você não exclui ninguém, você pega os melhores profissionais de cada área e você leva essa comunicação até eles. Nós temos melhorado essa nossa comunicação, nós temos conseguido falar mais do agro, mostrando a realidade do setor, sem maquiar, sem mostrar que é tudo lindo, tudo maravilhoso, mas também sem as distorções. Eu não tenho dúvida que sim, Divino. Acho que é um processo contínuo de ganho, de aperfeiçoamento, de crescimento. Eu costumo dizer que assim, eu entrei na faculdade de jornalismo ainda na década de 80 para me formar e escrever sobre esportes, e nunca escrevi uma linha sobre esportes, porque o meu primeiro emprego, logo depois de me formado, foi numa publicação de agronegócio, que é a revista Avicultura Industrial, que existe até hoje, que fica aqui no interior de São Paulo, um veículo fantástico também, que tem uma história maravilhosa aí, de décadas de trabalho aí em prol da avicultura, em prol da suinocultura. Então, assim, fui picado pelo bichinho desde lá atrás. E aí vai transformando, né, vai entrando em nós aqui. O agronegócio é uma atividade fantástica, mesmo lá pela década de 90, né, nós somos meio contemporâneos aí, em que a comunicação ela não tinha tanta relevância, né, as empresas, as entidades, enfim, não valorizar muito a comunicação, a mídia, né, mídia paga, anúncios em revistas e tal, tinha um pouco mais de preferência, de visibilidade. Então, assim, é meio trabalhando e construindo a comunicação do agro aos pouquinhos. E esse trabalho hoje, ele é recompensado aí por dezenas, para não dizer centenas de excelentes veículos de comunicação, profissionais de muito conhecimento, muita qualidade, muita competência, espalhados por todo o país, né? Então, com muito orgulho isso, eu digo que a comunicação do agro evoluiu bastante e continua evoluindo sempre. Fred, como comunicar o agro num país tão diferente, regionalmente? Não vou nem falar das diferentes regiões do país, eu vou falar do seu próprio estado. Se nós pegarmos Minas Gerais, é um estado que o sul é completamente diferente do norte, né? As culturas que se tem, a própria geografia do estado, e você consegue com seu portal comunicar notícias para o Brasil inteiro, das mais diferentes regiões. Como é que você consegue fazer isso, cara? Cara, eu acho que tem muito a ver com o agro, porque o agro ele não é regional, né? Você tem o tamanho do agro, a produção que tem. A minha região hoje ela é forte café e suinocultura. Só que você vê essas mesmas atividades no Paraná, por exemplo, você tem a suinocultura forte em Santa Catarina, você tem hoje em Mato Grosso. Então você acaba que a informação que você leva do agro ela atinge o Brasil inteiro. Então isso facilita muito o tipo de trabalho que a gente tem. Porque você pode fazer uma matéria, ela vai ser direcionada para uma determinada cultura ou atividade pecuária, mas que vai atender a qualquer lugar do Brasil. Altair, existe rivalidade entre a grande mídia e a mídia regional? Não, de jeito nenhum. Não acredito em mídia, em brigas ou rixas, como você falou. Na verdade, um se complementa ao outro. Eu acho que o que o Fred acaba de dizer faz muito sentido, né? O mundo digital nos permitiu isso, nos possibilita isso, né? Mesmo esse podcast aqui, essa gravação que nós estamos fazendo, ela vai ser postada nas mídias e vai para o mundo todo, na verdade. Então,
tem audiência em todas as regiões do país, assim como os conteúdos que, a partir de Viçosa, ganham o mundo aí, né? Ganham todas as regiões brasileiras. E eu acho que a grande imprensa, ela teve uma fase que olhando um pouco para o passado, ela era meio onipotente, onipresente, assim, na comunicação do agro. Você tinha veículos, não exatamente veículos, mas pensando em grande imprensa, você tinha no Jornal Estado de São Paulo o saudoso Suplemento Agrícola, você tinha na Folha de São Paulo o Agrofolha, que foram publicações que marcaram época mesmo, história, né? Você tem a revista Granja, lá do Rio Grande do Sul, que tem... Sim, mais de 60 anos. Mais de 70, enfim. Então você tem veículos grandes, veículos líderes aí em audiência, né? Como citamos os jornais do Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo, no mesmo segmento que veículos como a Granja, que estão tradicionais, ou a revista Globo Rural, aí você vai segmentando, você tem a revista DBO Rural, que é forte em pecuária, você tem a revista Balde Branco, forte em leite, enfim, você tem a própria avicultura industrial, que eu falei há pouco, forte em avicultura, ou também em suinocultura, e você vai abrindo. Então o agro é tão maravilhoso, tão fantástico, a comunicação do agro é tão forte, que você, além de ter veículos grandes, imensos, os maiores veículos do país, que abrem espaço para o agro, você tem os veículos especializados e os veículos regionais, quer dizer, além de ter os especializados nacionais, você tem os regionais, aqueles que têm uma pegada regional. O caso do Fred, nasceu em Viçosa, mas pela competência ganhou o mundo, é um super exemplo aí dessa comunicação. E só para fechar, Divino, que eu acho importante, até para rechear a nossa conversa aqui, tenho percebido um movimento bem substancial de grandes veículos de comunicação que não tinham exatamente áreas de agronegócio, abrindo áreas de agronegócio. Você tem a revista Forbes, por exemplo, que há 2 anos contratou a jornalista Veron Day, que tem muita experiência no agro, criou o Forbes Agro. Mais recentemente, a revista Exame, né, que foi o ícone da publicação de negócios, né, no país, contratou a Mariana Grilli, que veio da revista Globo Rural para se tornar a responsável pelo Exame Agro. Tem Money Times, que é um portal com audiência altíssima, que já tinha um profissional para cuidar de agro, agora contratou mais um, que veio do Canal Rural, ou seja, é o mundo da comunicação também se mexendo, né? Só para finalizar, tem o Neofeed, né, que é um veículo de comunicação muito importante, ligado à tecnologia e inovação, que está criando um filhote agora, AgFeed. Então, muita coisa acontecendo na comunicação, não só o agro crescendo, valorizando, ganhando o mundo, mas como a comunicação do agro também se mexendo bastante. Fred, eu tenho observado esses movimentos que o Altair falou aí, mas na mídia regional. Eu tenho observado muitos sites aparecendo, revistas, né? Revista que era um negócio que eu achava que ia acabar e o Altair citou aí um monte de revista que está firme e forte, né? Numa época digital, mas o impresso ainda está forte, né? Como é que você vê esses movimentos e como é que você vê essa comunicação? Ela acaba ficando muito difusa, muito dispersa, ou o pessoal tem conseguido concentrar essas informações de tal forma que elas sejam compreendidas por quem é de fora do setor? Cara, eu acredito que consigam entender assim, quem é de fora do setor, porque as matérias elas são bem direcionadas. Uma coisa que, na minha opinião, falta um pouco até para o próprio setor do agronegócio é a divulgação da pesquisa científica e do mercado de trabalho do agronegócio. Porque as informações técnicas de desenvolvimento de produtos, elas chegam muito fácil e de uma linguagem até um certo ponto de fácil acesso. Você vai pegar alguns produtores mais antigos, que aí se possa ter alguma dificuldade de entendimento de algum material, mas hoje a qualificação desse setor já é muito grande para receber esse tipo de informação um pouco mais técnica. Altair, você reúne centenas de jornalistas, eu acho que no Roadshow você já reuniu mais de 600 jornalistas, é isso? Do agronegócio? Tá certo o número?
Ao longo dos 20 anos aí? Olha, nós fazemos, para ser muito sincero, a gente nunca parou para contar, né? Mas nós fazemos desde 2004, né, o Roadshow, que objetiva é reunir, né, os jornalistas, aí, profissionais de comunicação de diferentes estados, para passar uma semana a campo, né? Já fizemos em São Paulo aí, acho que 15 ou 16 edições, o ano passado uma edição no Mato Grosso, inclusive o Fred estava presente, eu não sei o que um mineiro estava lá no Mato Grosso e tal, se ele vai expandir, enfim, mas enfim, realmente mostra a importância aí do portal do agronegócio, né, e fazendo um material muito importante. Tivemos juntos recentemente aí, né, no Roadshow aqui em São Paulo, né, Fred e o Divino também, pela primeira vez, né, Divino? Isso, primeira vez. Você está começando agora, enfim, a gente não se conhecia antes. E olha só que... Menino novo, né? Menino novo, Altair. Não, e olha só que interessante, nós não nos conhecíamos até bem recentemente mesmo. Então, mais um detalhe aí do tamanho da comunicação do agronegócio. É gigante, tem profissionais que fazem um trabalho local, em emissoras de rádio, em sites municipais, aí, pequenos, regionais, que vão ganhando visibilidade, vão ganhando relevância, porque como o Fred colocou, o conteúdo do agronegócio, da comunicação aí dos veículos de agro, ele é muito informativo, ele não tem essa pegada que o Fred falou, eu acho que até falta mesmo a questão de um pouco mais de pesquisa científica, mas ele é técnico, né? E porque o agronegócio é muito técnico, exatamente. Os produtores, as indústrias, as entidades, enfim, eles não querem oba-oba, eles querem informação técnica, né? Porque eles querem, assim, o foco do agronegócio é tão centrado na produtividade, na eficiência, qualquer que seja a atividade, que eles ficam buscando informação. Opa, isso me interessa, vou ler, vou me aprofundar, de repente entra em contato com o veículo, quer falar com a fonte, enfim, aí o processo vai se desdobrando, né, Fred? Exatamente, eles buscam informações que levam soluções para eles. Então, quanto mais informações técnicas tiver, alguma coisinha ele muda no processo dele ali, ele tem uma melhoria. Fred, dá para ser técnico sem falar complicado, falando simples? Dá sim. Isso aí, a gente precisa de uma pessoa igual tá aí, né, que é da parte de jornalismo, para lapidar essa informação que é passada para o produtor. Porque o que acontece muito, às vezes, a gente pega um material, por exemplo, no meu caso aqui, de dentro da Universidade Federal de Viçosa. Eu recebo um material técnico, e aí você tem que pegar e transformar isso aí numa linguagem que o produtor vai entender o que está sendo falado e vai conseguir utilizar dentro da sua propriedade ali, conseguindo uma solução para ele ali. Quando eu tinha a revista Plantar, eu falava muito com os técnicos, Altair, que me mandavam os materiais. Eu falava, olha, a gente precisa de falar não para o outro técnico, não para o outro engenheiro agrônomo. Nós precisamos de falar para o produtor rural, e muitas vezes esse produtor, ele é muito bom em plantar, mas ele não entende muitas coisas que estão aqui. E se a gente fala e a pessoa não entende, a gente não comunicou. Você concorda, Altair? Olha, eu concordo bastante com isso, Divino, e acho até um pouco mais. Eu acho assim, o público principal aí dos veículos de comunicação do agro, como o Agro de Prosa, com o portal do agronegócio, é o produtor rural, sem dúvida. Mas o agronegócio se tornou de tal maneira importante e relevante no país, né? Representa aí mais de 27% do PIB, esses números aí que realmente orgulham quem atua no setor produtivo, que eu acho que a linguagem ela tem que ser ainda mais acessível às pessoas urbanas, que não estão diretamente ligadas ao agro. Então, o desafio é duplo. Você tem que levar informação que ajuda o produtor rural, mas não pode perder de vista aquela pessoa que não tem uma familiaridade com o agronegócio. E isso ajuda bastante. O agro tem aí batalhas em termos de imagem, né? E às vezes é importante que você dê esses passos para que você leve mais informações, as coisas positivas do agro, a contribuição do agro também para fora da porteira, né? Que era um tópico aí que você já mencionou no início da nossa conversa. Com relação a isso que o Altair falou aí da questão urbana,
algumas matérias que a gente publicou aqui de cultive sua horta, cultive sua planta, alguma coisinha assim, a gente tem observado muita procura de mensagens, às vezes e-mail, às vezes até me ligam para onde está a matéria, como que ela faz para ter acesso a esse tipo de coisa para cultivo nos próprios apartamentos ou casas dentro da área urbana. Então, assim, você tem que ter uma linguagem muito tranquila para poder ter acesso a esse tipo de pessoa também. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. O agro é pop? Fred? Pop e estelar. Altair? Eu acho que a imagem do agro se tornou pop, né? De ser um segmento, uma área tão importante, né? Ganhou tanta visibilidade que tem essa aura aí de ser pop. Mas eu acho que mais do que pop, o agro é eficiente, o agro é alimento na mesa, né? Ao mesmo tempo que... Eu até fiz essa pergunta, porque ao mesmo tempo que o agro é pop, né? É muito visto como pop, muito propagado como sendo pop, ele apanha demais também, né? Eu acho que, por exemplo, a indústria brasileira nunca apanhou como o agro apanha, né? O serviço brasileiro nunca apanhou como o agro apanha. Por que você acha, Altair, que existe essa campanha tão forte em torno do agro, contra o agronegócio? Pois é, esse é um ponto interessante. Eu sempre, nessa discussão, o que te causa mais impacto negativo? A fumaça do transporte urbano ou o agronegócio causando impactos ambientais, né? Para mim é tão claro, né, que... Ou o pum da vaca, né, por exemplo. Exato, é o pum da vaca, né? Então, assim, acho que aí, Divino, tem até uma meia-culpa nossa como profissionais de comunicação. De repente a gente não está fazendo tudo que poderíamos fazer em prol da comunicação do agro, né? Levar as mensagens positivas. Ou nós estamos levando, mas não estamos conseguindo chegar onde deveria, né? Porque as discussões, as críticas, às vezes, elas são tão infundadas, né? Você vem questões assim tão... Não, você está louco, isso aí não existe. Mas assim, opa, peraí, se tal pessoa está dizendo isso, é que ela foi impactada por aquela informação e algum veículo de comunicação, algum jornalista, algum player aí ligado ao agro não conseguiu mudar, né, de opinião essa pessoa. Então eu acho que tem uma falha de comunicação, mas no início, né, você perguntou se a comunicação está evoluindo, eu acho que sim, e cada vez mais eu acho que caminhamos nessa direção, né, de bem informar aí em relação ao agro. Claro que o agro tem os seus desafios, mas tem muito, muito mais coisa positiva para contar, né? Ô Fred, o que o portal do agronegócio, o AgriProsa, o Morada no Campo podem fazer a mais para que o agronegócio chegue até as pessoas? Eu costumo dizer, eu tenho um slogan que eu uso aqui no programa que é o seguinte: falar do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. De que maneira nós podemos descomplicar esse agro? E continuar mostrando... Espera aí que eu vou anotar essa resposta do Fred. E continuar mostrando que a gente... Porque ela é a pergunta, a resposta do $1 milhão. Não, tranquilo, tá aí. Cara, só completando aqui o do Altair, ontem a gente publicou uma matéria aqui no site, um estudo que mostra que o agronegócio, 80% das informações passadas em escolas, em trabalhos, são equivocadas com relação ao que é feito no agronegócio, principalmente informações baseadas na utilização de agrotóxicos, meio ambiente, entre outras coisas. Então, o que nós precisamos realmente é mostrar para quem lê as matérias como é que funciona realmente o agronegócio. Porque tem um problema muito grande, principalmente questões ambientais, fugiu a palavra, mas vamos lá, as questões ambientais, e que a gente não consegue colocar numa linguagem limpa e clara para quem está lendo a matéria, e causando assim uma certa desinformação dentro do que realmente o agronegócio produz e o que ele realmente está colaborando com tudo que é feito pelo Brasil, assim, no geral. Altair, você tem muito contato com o mundo corporativo do agro. O que esse mundo corporativo tem feito para comunicar melhor o agronegócio? Bom,
Antes disso, né, complementando a informação do Fred, eu acho que esse trabalho é realizado pelo grupo De Olho no Material Escolar, né, Fred? Isso. E que está começando um trabalho muito importante de desmistificar. Isso, exatamente. Porque desde o material escolar, né, no ensino fundamental, enfim, já tem informações ali já tendenciosas. Não vou dizer se está certo ou errado, mas tendenciosas. Na verdade, as crianças têm que receber as informações de uma maneira informativa e não com viés, né? E tem muita informação errada, e isso realmente impacta. Aí tem esse pessoal fazendo um trabalho excelente. Divino, as empresas, elas estão preocupadas, eu acho que elas estão muito preocupadas com isso, porque com o crescimento do agro, as empresas se tornaram gigantes, elas vão para bolsas, ela tem fundos de investimentos investindo, ou seja, há uma movimentação financeira envolvendo as companhias muito intensa, né? E a questão de imagem, ESG, enfim, todos esses pontos, eles agregam positivamente para a imagem da empresa. Eu vi um empresário comentando, que eu achei muito interessante. Ele falou assim, que as coisas estão se transformando de tal maneira que produtos, insumos, serviços e tal, eles ganham um ritmo muito grande, uma tecnologia muito grande, uma eficiência muito grande, e daqui a pouco os clientes das indústrias, os produtores rurais, enfim, vão começar a escolher as marcas que fazem mais sentido para o jeito de viver deles. Respeito às pessoas, ao meio ambiente, às comunidades e tal. Então, acho que as empresas, elas estão abertas para isso e estão investindo muito nisso, contribuindo também para desmistificar, né, para tirar essa névoa ou essa nuvem negra aí que em alguns momentos paira sobre o agronegócio, fazendo o que é possível fazer. Se você me permite aqui, fazendo já um merchanzinho de um cliente aqui, a UPL, né, uma empresa de agroquímicos, né, que teve na Tecnoshow recentemente, que você conversou lá com o diretor de marketing, o Renato Serafim. Eles têm uma atuação muito interessante, inclusive o Cafu, né, que é o embaixador aí, da UPL, para esse link. Olha, eu achei que foi uma sacada muito interessante da empresa. Um link entre a produção, tem que ser campeão no campo e no campo, né, no campo da plantação, mas também no campo esportivo. E o Cafu, ele faz esse link, né, com uma mensagem muito transparente. E quem não conhece o Cafu? Então, olha que coisa interessante, falando de comunicação do agro, né? De repente a empresa se posicionando tem um impacto, agora o Cafu falando tem um impacto maior, agrega mais gente. Então, de repente, é um caminho interessante que as empresas estão utilizando, e a UPL em particular, para fazer essa conexão do campo com a cidade de uma maneira mais clara. Fred, para a gente terminar, quantos acessos tem o portal do agronegócio? Para quem às vezes não conhece muito bem, não sabe do que nós estamos falando aqui, conte o gigantismo desse portal. Hoje está em torno de 3 milhões e meio, mais ou menos, mensais. 3 milhões e meio de acessos. É muito acesso. Cara, parabéns. Eu só posso te parabenizar e uma boa parte desses 3 milhões e meio aí sou eu que acesso. Então eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz porque eu sou muito fã do seu trabalho. Quando eu tive a oportunidade de te conhecer lá em Campinas, cara, é como se eu estivesse conhecendo um ídolo. Vou conhecer o meu ídolo ali, o cara do portal do agronegócio. Foi fantástico para mim. Muito obrigado pela sua amizade. Obrigado ao Altair que propiciou, né, que triangulou isso, e foi maravilhoso. E daí começou uma grande amizade. Eu tenho certeza que essa nossa parceria ela vai se fortalecer cada vez mais. Muito obrigado, Fred. Eu que agradeço, Divino. Estamos à disposição aí para você precisar. Altair, você é aquele cara que... Como é que eu te chamava mesmo? Você falou um dia, por que você me chama de... Eu falava outro nome pra você, cara, nem era Altair. Um dia foi lá em Cascavel, ele falou, por que ele me chama desse nome, que eu nem sei o que é? Eu acabei que eu fiquei rindo, e ali eu comecei, falei, o nome do cara é Altair, Você tem uma capacidade muito grande de reunir pessoas, de agregar as pessoas em torno de você e de valorizar essas pessoas e o trabalho que elas fazem. Cara, eu te agradeço imensamente por me convidar para o Road de São Paulo. Espero conseguir fazer um Road aqui em Goiás também.
e a gente trazer esse grupo de jornalistas para mostrar aquilo que o agronegócio sabe fazer de melhor, para mostrar aquilo que as pessoas precisam de conhecer do agro. Sou muito fã do seu trabalho também, Altair. Obrigado, viu? Obrigado, Divino. Agradeço muito. Eu também respeito muito o que você faz aí. Mais uma vez, você e o Fred são exemplos aí de profissionais do agronegócio, da comunicação do agro, que fazem um trabalho fantástico aí, cada um com a sua pegada, mas contribuindo para um todo, né? Então, vocês são dois exemplos realmente muito característicos aí da relevância e do comprometimento e do profissionalismo aí dos comunicadores do agro. Obrigado. Eu acredito que nós conseguimos nos comunicar hoje, comunicar o agro, falar do agronegócio, essa paixão que move esses três que estiveram aqui, algo que toca fundo no nosso coração. A gente não faz isso apenas por uma questão profissional, não faz isso apenas por uma questão financeira. A gente faz isso muito por amor, a gente faz isso muito porque existe uma essência disso dentro de nós. Nós sentimos uma necessidade de gritar para o mundo que esse agro é bom, que esse agro ele faz muito para as pessoas, que onde ele chega ele muda a realidade de uma região, ele muda a realidade de uma cidade e, acima de tudo, ele muda a realidade das pessoas. Os meus entrevistados de hoje foram Altair Albuquerque, CEO da Texto Comunicação Corporativa, e Fred Joaquim, CEO do Portal do Agronegócio. E nós falamos a respeito de como melhorar a comunicação no agro. Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente. Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast.